Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, hoje 15 de setembro de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no meio da tarde desta terça-feira. Em seguidinha estamos entrando no ar às 18 horas, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, CDN TV, DSI TV, através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você poder curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. E preparando para que até o final do mês nós estejamos também através do canal 6 na nossa TV São Léo, né? Entrando direto pelo cabo, que vai nos deixar muito felizes, fortalecendo essas nossas parcerias nessa cidade que a gente ama tanto, tão importante para o nosso Rio Grande do Sul e Brasil. A gente está curiosíssimo para saber das novidades, lê-se fofocas do mercado da política. As últimas semanas foram trepidantes, de fortes emoções. E, bom, eu já pude conversar bastante ontem no Estação Hamburgo com o Bado Jacob, André Rota, Dr. Zambrano. Eu confesso a vocês que algumas coisas me surpreenderam, e não positivamente, assim. A gente fez boas falas nas últimas semanas com o prefeito Vanazzi, candidatíssimo à reeleição, com o candidato Nado Teixeira, candidatíssimo, né? Segundo lugar, encostando ali naquela oportunidade no prefeito Vanazzi, que vem com tudo, com uma grande composição, uma chapa ampla, uma frente ampla para derrubar o governo Vanazzi. E, claro, correndo por fora, ou nem tão por fora assim, Eleomar Franco, que foi vice na chapa de Nado Teixeira na última eleição. Não se experimentou ainda na política como protagonista, né? Não foi candidato a majoritária sozinho, não foi candidato na proporcional ainda, e vem com um neófito na política também, né? Definida, a última definição que faltava para esse pleito. E também o Bado nos passou a informação de que o PSOL, né? O PSOL vai ter chapa própria, a esquerda vai estar dividida em São Leopoldo. Sabe-se lá qual o potencial, né? Seria um professor, né? O candidato. Então teremos aí 4 candidatos neste pleito, concorridíssimo pleito, todos em busca da cadeira, né? A cadeira de prefeito da cidade de São Leopoldo pelos próximos 4 anos. Muito boa noite, André Rota, que bom estar contigo e poder conversar sobre essas questões da nossa cidade. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite, Zambrano. Boa noite. Tamo junto. Deixa eu só fazer uma correção, Rodrigo. Se não me falha a memória, e eu estou vendo aqui agora, a minha memória não falhou mesmo, o professor Célio já tinha concorrido a prefeito na última eleição, tá? Ele fez 500 e poucos votos. 557 votos, tá? Mais precisamente. Então, na verdade, essa pequena, digamos assim, como tu falou, essa pequena cisão da esquerda leopoldense já existiu na última eleição. Mas sim, foi um final de semana. É raro a gente ver o PSOL com o PT, né? Ele nasceu de uma cisão do PT, né? De um momento de muita raiva contra o PT, né? Lá nos idos do Mensalão, né? Novo Hamburgo, pela primeira vez, estarão juntos nessa eleição aí. É surpreendente também, viu, André? Eu acho assim, se a gente pensar agora amplamente, vou até fazer uma provocação para a gente fazer um debate, eu acho que talvez o PSOL, com toda a sua característica e sua intensidade, talvez seja um dos partidos que mais se manteve fiel à sua ideologia, né? Concordo contigo. A gente falava muito em ideologia nas últimas semanas, né? Ele realmente se manteve numa linha reta. O que eu não sei se na política é o que resolve alguma coisa, tanto nas relações políticas internas quanto na relação com a população, né? Uma certa flexão, veja bem, não de valores, né? Não é uma coisa importante, não é uma qualidade do político, doutor Leandro Zambrano. Muito boa noite. Boa noite aos amigos, Rodrigo, André, todo mundo que nos acompanha.
Sempre é uma honra e um privilégio participar. Aprendo demais com vocês aqui. A política é um jogo cada vez mais interessante, porque se a gente for analisar um breve histórico, as campanhas mudaram muito. Inclusive, essa é a campanha, vou usar a expressão até feia, mais diferente de todas, porque foi se reduzindo o que poderia ser feito nas últimas campanhas, em termos de comício, placas na rua, cavaletes, cabos eleitorais nas esquinas, e essa, então, em meio a esse novo normal nosso, é uma campanha que a gente não conhece até onde os candidatos vão conseguir ir. Então, eu não sei analisar com a certeza que antigamente a gente conhecia os passos, né? Agora é um território novo. E falando de esquerdas, na última eleição de São Leopoldo, a esquerda teve mais dividida, porque ali foi um embate PDT e PT. E agora estão unidos. O PDT, que talvez não seja esquerda em alguns lugares, mas que sim, é um partido que, desde o seu nascimento, né, sempre se aliou ao trabalhista, leva no seu nome, né? Leonel Brizola, exemplo da luta contra o liberalismo econômico, né? Contra as elites, né? Sempre falava, né? Puxava esse discurso. Agora, contando com um candidato que saiu exatamente do PT, né? Dificilmente perdeu as suas raízes, por mais que possa ter mudado o seu pensamento, evoluído o seu pensamento, talvez, alguns diriam, mas já tinha ali, Zambrano, alguns toques, né? Porque o delegado Eliomar, ele não é exatamente uma pessoa alinhada com um pensamento marxista ou mais progressista no campo da ideologia, né? Então era uma chapa ali que se equilibrava, assim, né? E que talvez, por conta exatamente dessa união, tenha feito um bom resultado na eleição, tenha sido a opção que grande parte da população de São Leopoldo teve. Os dois separados, como vão funcionar esses dois separados, doutor Zambrano? Os três separados. Mas especialmente os dois que estiveram juntos, né? Não, eu digo os três que estiveram juntos. Quer ver comigo? Vamos lá. Os votos da dobradinha Nado e Eliomar, que é o que tu te referes, tinham três forças por trás, bem separadas, e que hoje estão totalmente separadas. O Nado, por obviedade, o Eliomar e o PDT. Ah, bom, perfeito. O que se somou aos 30 mil votos, depois o André, que é um dos números ali, pesquisa exato para mim, mas eu tenho assim, que é mais ou menos 30 mil votos que fizeram na última eleição. 29.500, para ser mais exato. Quanto? 29.500. Isso aí. Eu divido em 3 fatias. Mas o PDT atuou mas muito não iguais. Eu quero saber de ti exatamente qual é a proporção dessas 3 fatias aí. Metade do PDT foi metade um movimento muito... de 30 mil metade, é do PDT? Opa. Foi um movimento muito grande partidário. O PDT se mobilizou demais na cidade, resgatou quadros antigos de bater na porta e chamar dizendo é a nossa chance. E os outros 15 mil eu divido entre o Nado e o Eliomar. Então, hoje, esse panorama misturou, mas ele não vai fugir. Se fosse o mesmo número de votantes da última eleição, não ia fugir muito disso. O que vai acontecer, assim, fazendo um salto para o futuro, do passado para o futuro, né? Na última eleição, nós tivemos aqui em São Leopoldo um grande vencedor que pouca gente dá atenção, que é o número de abstenções, brancos e nulos, que juntos somavam 40 mil votos. Imagina. Ou seja, passava de 10 mil votos do segundo colocado. No universo de 161, 162 mil eleitores, 40 mil que não escolheram ninguém decidem qualquer eleição. Se esses 40 mil mantiverem essa postura, muito difícil alguém individualmente passar do Vanazzi, que agora está junto com o PDT. Juntou aquela fatia agora junto com o PT. Então, se não houver mobilização,
para que essas pessoas que da última vez estavam por algum motivo indignadas e resignadas e não foram votar ou foram para votar branco ou nulo, o resultado está posto. O grande desafio é agora, de forma virtual, convencer essas 40 mil pessoas a irem votar em algo diferente. A eleição de São Leopoldo passa por isso. Concorda, André? Concordo em parte. Deixa só, o Zambrano foi muito feliz nessa colocação. Eu também, acho que até a gente já tinha falado isso para o Arthur, né, quando a gente conversou com ele. Só uma pequena retificação do teu número, Zambrano. Na verdade, foram 40, basicamente foram São Leopoldo teria, né, 164 mil votos, teve 111 mil votos válidos. Então, foram praticamente 40 e poucos mil votos não válidos. É isso aí. Né, aí a gente tem 9 mil e praticamente 10 mil votos brancos e 11 mil votos nulos. E o resto da abstenção. Então, na verdade, a gente tem um universo aí de 111 mil votos, de praticamente 40 mil pessoas que não votaram, e dos 111 mil votos, a gente ainda tem 20 mil votos, ou seja, se perde, na verdade... O número não é 40, é 60 mil? O número é 60 mil. Não pode ser. É 9 mil nulos, uns 11 mil brancos, ou o contrário, e mais uns 20 e poucos mil que não foram votar. Deu 20%, 19% de abstenção. Esse número eu lembro bem. Porque eu aposto no jogo do bicho nesses números. De abstenção. Mas 19% de abstenção, 20% de abstenção de 160 é 32. 32 mil. Foi 19% o número do TSE, se não me engano. Mas, enfim, vamos supor que mesmo que fosse de 40 ou 60. Mas isso, se eu fosse bom em números, eu não seria advogado, eu ia ser engenheiro. Mas vocês concordam comigo que é quase um terço, é muita gente, né? É muita gente. Mas esse fenômeno, Zambrano, eu não sei, eu até acho, tá? Já que tu gosta de apostar, poderíamos até apostar uma cerveja. Eu até acho... Mesmo que eu perder, eu vou lá e pago igual. Não tem problema, tu está no bar, né? Eu tenho para mim um sentimento de que esse número de votos inválidos, eu acho até que vai ser maior nessa eleição. Tá? Eu também acho. Esse é o desafio. Mas eu quero botar só uma pimentinha na nossa conversa. Por todo mundo que eu conheço, eu sou um cara que transitei em todos os partidos. Minha formação foi no PT e minha última atualização política foi procurador do município do PSDB. Então, eu sou assim, tal qual como advogado, eu sou um cara sem caráter. Eu vou por onde eu acho que está melhor. Sacanagem, né? Não, mas só para dizer que eu conheço o chão, quem faz voto nesses partidos. E o eleitor do PT dificilmente deixa de votar. Perde mais, então, os outros, na minha concepção. Deu para entender o que eu quis dizer? 9.968 votos brancos, 10 mil votos, 11.116 nulos, aí nós já temos 21 mil votos, 21.100, Tá. E aí nós temos 31.182, 19% de abstenções. Então são 52 mil pessoas, eleitores. Um terço dos eleitores que não se apresentaram diante dos candidatos que nós tínhamos. De uma forma ou de outra, não escolheram ninguém, né? 52 mil. Fica entre os 60 do André e os 40 do Zambrano aí. Isso aqui é um programa bom, médio. Completando só a tua... Está na margem de erro de Ibope, Zambrano. A tua analogia inicial, Zambrano, assim, eu acho que isso é um desafio, mas eu não sei se eles vão se preocupar com esse eleitor, tá? Porque, como eu te falei, eu ainda tenho para mim que esse percentual vai aumentar em função do coronavírus e todo esse descrédito que a população está passando. Mas aí vem um tempero novo, Bato, o André. Deixa eu te provocar em relação a esse tempero fresco aí. Vamos lembrar que em 2016 o mundo estava bem diferente, tá? Nós estávamos com a chegada do Trump na eleição americana,
não havia sido eleito ainda, não havia sido eleito em outubro, início de outubro, e nós não tínhamos o fenômeno Bolsonaro consolidado. Pelo contrário, ainda era uma aposta relativamente distante até. A maior parte das pessoas, não, inclusive eu, não acreditando na possibilidade dessa eleição. E o que a gente viu exatamente por essa descrença, né, por esses 50 e tantos mil pessoas que não foram às urnas votar, quando a eleição no Brasil ela é obrigatória, né, você não pode participar de um concurso público se não tiver lá o seu comprovante de votação, né, doutor Zambrano? Então, é fundamental que você esteja votando ou que pague lá aquela multa de 3 pila e pouco, 2 pila e pouco. Não assim. é um direito, é uma obrigação. É uma obrigação, né? É uma obrigação. Não, é coercitiva. Daquele jeito brasileiro, né, doutor? Faz de conta que tu vai lá votar, tu é obrigado a votar, tudo certo. Mas, de fato, o que a gente vê é um desânimo, um descrédito muito grande, né? Mesmo fenômeno, aliás, que levou Trump à eleição norte-americana. Lembrando que o Trump teve menos votos do que a outra candidata, mas ganhou na quantidade de delegados, certo? Em alguns estados, ele rivalizou muito bem. A gente tem o fenômeno Bolsonaro se recuperando depois de um ano morno, depois de um começo de ano que prometia muito e de um coronavírus que bagunçou a casa. Hoje, notícia do Visão do Vale de hoje, reproduzindo Folha de São Paulo, a informação de que ele chega a quase 40% de aprovação entre bom e ótimo, superando pela primeira vez desde o início do seu governo o número de ruins e péssimos. Ali ainda perdendo para o regular, pertinho do regular, na verdade. O que a gente está enxergando aí é uma crescente, né, desse fenômeno Bolsonaro, por conta, evidentemente, da injeção de grana na economia, né, que vai bagunçar a eleição municipal. É um caldo, é um tempero, é essa pimenta que o Zambrano botou na conversa antes, que muda completamente o quadro que a gente enxergava lá 2 anos atrás ou 4 anos atrás. Senhores, eu tenho a impressão de que numa cidade onde as pessoas estão, grande parte da população, muito carentes de muitos serviços públicos, né, de muitas coisas, e com uma satisfação grande em relação ao carinho que o PT dá a essas pessoas, me parece que esse número tende a ser um pouco mais positivo para a esquerda. Mas, evidentemente, lembrando que a quantidade de eleitores de Bolsonaro na nossa região é muito grande. E o candidato ungido, né, Zambrano, seria o delegado Eliomar. Arthur Schmidt já antecipou que a tendência é buscar uma fatia desse eleitorado. Como fica esse fenômeno tão diferente que é posto à prova a primeira vez? Por favor. Posso só relembrar historicamente um pouquinho? Por favor. É fato indiscutível em qualquer bar da cidade de que o Vanazzi se elegeu porque eram muitos candidatos de oposição que dividiram o restante da fatia do bolo. 4 anos se falou isso na cidade e não se conseguiu a união da oposição. Esse é o fato principal da eleição de São Leopoldo, para mim, é esse. Tiveram 4 anos para buscar uma candidatura única, para ter uma chance muito maior de vencer a situação, e não conseguiram fazer. Bom, posto isso, quem seriam os melhores candidatos? Na minha opinião, o melhor candidato que representaria, agora eu estou entrando no teu ponto de vista, que teria, como é a palavra que tu disse, ungido da presidência da República. Ungido. Tinha um nome na cidade que tropeçou no seu planejamento político, que foi o maior apoiador do Bolsonaro na cidade. O que ele fez? Ele saiu de São Leopoldo, aí tem as questões pessoais dele, o planejamento, eu não posso de forma alguma julgar isso. Eu estou aqui totalmente de fora, olhando o que o Marcelo Butz faz na cidade. Ele seria o candidato ungido pela presidência da República e que, na minha opinião, os outros não se atreveriam a enfrentar. Ele conseguiria, por esse ungimento, acolher todos os outros sob o seu teto, sob o seu guarda-chuva. No momento que ele se afastou da política, ele
a gente sabe, não deixa a política, não tem espaço vago, não tem vácuo na política, esse espaço é ocupado. Tá? E aí foi ocupado por esses outros que não têm essa unção direta, que não têm um vínculo direto, por exemplo, o nado histórico dele é todo de esquerda, então é uma oposição mostrando uma esquerda diferente, mas é esquerda. O MDB, vice da Dilma, é esquerda. A posição de direita da cidade é a do Eliomar. Qual é o pecado? Transitei ontem aqui em São Leopoldo com 2 colegas do escritório fazendo uma experiência, uma pesquisa face a face. Sentamos em alguns bares, falando com as pessoas que passavam, com o garçom, etc. e tal, e perguntei, tu sabe quem é esse delegado Eliomar que vai com... Não, nunca ouvi falar. Tu sabe quem é o Naná? Esse eu já via falar, não sei o que, era do PT. Tá, mas então quem tu vai votar? Pois é, eu só sei do Vanazzi. Eu falei com mais de 50 pessoas ontem. Todas centro da cidade, que seria uma base melhor de um classe média, etc. e tal. Então, o trabalho de convencimento e de conhecimento nesse período que não dá para circular muito e fazer grandes reuniões, vão sofrer. A direita errou o passe em 2 coisas. Primeiro, em não unificar, e segundo, por ter deixado o melhor candidato deles fugir da cidade. Que seria o Marcelo. Sim, com certeza absoluta. Marcelo e Arthur fariam o mesmo fenômeno? O Marcelo, candidato a prefeito, o Arthur, vice, seria uma chapa imbatível em São Leopoldo. Duvido. Eu ouso dizer que não sei se seria imbatível, mas seria a grande briga eleitoral de São Leopoldo que, nesse momento, entraria para a história. Seria o maior embate. Mas, iríamos reviver aqueles tempos de Valdir, Olímpio, essas coisas assim. Ô Zambrano, André, mas eles não teriam tomado essa... MDB não teria tomado essa... Vamos lá, vamos pensar em MDB, PSDB e PP, esse blocão aí. Juntos tomaram a decisão de acompanhar o professor Nado. Eles não trabalham com muita pesquisa, hein? Eles não têm pesquisa científica realmente, hein? Tá, deixa eu só fazer um gancho antes de responder essa pergunta para a gente não perder a anterior, e eu também já quero falar uma coisa que tu falou antes, tá? O gancho só dessa releitura, eu estava até vendo aqui, tá, para a gente falar com base em números, nós voltaríamos à eleição de 2012, onde o Dr. Moacir se elegeu com 56% dos votos e o Zulk ficou com 43%. Acho que foi a diferença mais apertada aqui, né, nesses últimos 8 anos, foi a eleição mais apertada, 65 mil votos a 49 mil votos. Eu acho que essa chapa, ou essa disputa eleitoral sonhada por nós, né, que seria realmente uma grande disputa, de um lado Vanazzi e Ari Moura, do outro lado Marcelo Buzzi e Arthur. Sonhado por ti, eu não falei nada. Mas eu acho que sim, mas eu acho. Eu só estou analisando politicamente. Meu sangue é muito vermelho ainda. Independente da ideologia, eu sinceramente acredito nisso. Acho que independente da ideologia, o grande trunfo da democracia é haver uma grande disputa. Entendeu? Porque se não há uma grande disputa, se existe uma polarização e cada um fica com 2, 3, 10 mil votos, tu vai ter cada vez um prefeito que vai ser eleito por um menor percentual de representatividade de votos, e aí a gente vai para esses mimimi que acontece hoje. Eu sou 70%, eu sou não sei o quê, entendeu? Então, se a gente quer realmente que exista um candidato que realmente seja ungido da população, que a população escolha por maioria, nós temos que ter 2, 3, no máximo 4 candidatos, e temos que ter candidatos fortes para que exista uma briga de proposta forte. Porque senão, por exemplo, assim, né, vou até falar do Célio, senão a gente tem um candidato como o Célio os outros candidatos não vão valorizar ele, porque vão dizer, ele tem pouco voto, eu não vou nem brigar com ele, não vou nem discutir a proposta dele. Então, se tu tem 2 ou 3 candidatos fortes, ou 4 que seja, mas 4 muito fortes, a gente ganha como democracia, porque a gente vai ter uma discussão muito maior, um debate muito mais ferrenho em função de propostas. André e Rodrigo, vocês sabem qual é a minha grande luta enquanto cidadão e eleitor? E acho que vem ao encontro do que tu está dizendo. Todos os lugares deveriam ter segundo turno.
Porque aí nós veríamos, nesse panorama atual, um segundo turno para ter aquelas diferenças apuradas ali por ti Entendo, já doutor. naquela eleição. Eu realmente acho que a linha de corte de 200 mil eleitores ela é uma linha muito... Muito alta. Sobretudo porque as cidades não tendem a crescer muito mais numericamente. Não. Né? A gente vive aí um crescimento quase vegetativo da nossa Novo população. Hamburgo também não Né? tem segundo turno, né? Não. No estado nós só temos 5 cidades, né? Pois é, Porto olha só o Alegre, tamanho das Canoas, nossas Caxias, cidades. Santa Maria e Comportaria um Pelotas. segundo turno. Vocês não Então, eu acham? acho que é exatamente isso. Eu acho que a linha de corte é que deveria descer um pouco. Porque se a gente for pensar pelo ponto de vista do investimento, e as cidades menores tendem a ter um dualismo, né? Agora, eu realmente vejo essa cidade como Gravataí, como Novo Hamburgo, como São Leopoldo, talvez a nossa vizinha aqui, né? Sapucaia são 110 mil pessoas, né? São cidades grandes, Alvorada, não sei como está a população de Alvorada agora, mas provavelmente também Isso ultrapassa. fortalece a próxima base do prefeito que ganhar. Senão o prefeito entra com uma minoria. O prefeito entra com Mas eu 30%, acho 40%. Mas eu acho que essa minoria não é o maior problema, doutor. Eu realmente fico avaliando a minoria que ele atinge na Câmara, com a quantidade de partidos que existe hoje, né? Acho que Exatamente, essa essa é a mais base que eu falei. danosa. Porque Mas essa essa base base não se mudaria, une né? no segundo turno, tu cria ela já. Pois é, pois é. Ela se uniria só pela conveniência do contra, não é nem da construção de uma ideia, né? É do anti alguma coisa, porque o segundo turno cada vez mais ele tem se tornado não a convicção em torno daquilo que a gente sonha, mas contra uma ideia que seja repulsiva muito mais, né? Mas a democracia é construída na divergência e nas conveniências. A Então, conveniência da divergência, ela é assim, é muito é delicado. natural. Os pontos de encontro são dos partidos, entre eles se tocam em poucos locais, na maioria eles têm diferenças. Vamos fazer uma breve. Então, vamos fechar esse panorama aí, para quem não está acompanhando a cena tão próxima. Nós temos, então, o PSOL com o candidato o professor Célio, né, André? Sim. Tens o nome do vice? Não ainda. A Zambrano também não? Não. Nós temos pelo partido DEM, né, do delegado Eliomar Franco, a candidatura dele a prefeito. E como vice, então, ficou fechado o nome do Dr. Ivo Loix, Sim. pelo partido É o partido que era do Bolsonaro, né? Do bem, é o partido, PSL, não, do vice, do Mourão. Eu acho que PRTB, é Partido do PRT. Mourão. PRTB. Tanto que se tem uma expectativa muito grande de que ele traga o Mourão a São Leopoldo para fazer campanha para o delegado Eliomar, né? Junto com o delegado, já que o Bolsonaro já disse que não fará, né? Que não deve nem fazer fotos juntos e gravar mensagens e tal. Uma posição interessante do presidente Bolsonaro. E, evidentemente, porque ele sabe que Brasil afora existem muitas pessoas querendo ser os ungidos, assim como também teremos mais do que um palanque onde ele poderia Esse subir vice do cada lugar. Eliomar foi uma grande jogada política. A gente pode debater sobre o vice dele um bom Mas tempo de quem? também. Do Eliomar ou do vice? A grande jogada, atacada política? Do vice. O vice que fica se for bem. Bem. Fala um pouco sobre isso, Esse, doutor. Só por causa de uma ação judicial, hein? se for bem. Vamos primeiro analisar quem era candidato a vice do Eliomar? Que nomes circulavam assim? Falava-se muito do próprio Marcelo Bus, né? Falava, mas daí quando ele saiu do Panorama, a gente ouviu falar do Brasil, vereador Brasil. Vai me corrigindo, André, porque agora não é informação, é só o que eu ouvi, é fofoca do meu ouvido. Era o Brasil, eu ouvi falar até no Sandro da Buca. Tá? Então, PSB, assim, né? nessa corrida, na última hora, o doutor Ivo, que é uma pessoa sensacional, ele tem por trás dele uma grande parte da maçonaria leopoldense, né? Que fez uma construção muito grande para elevar ele, porque ninguém conhecia e ele foi para as manchetes, como disse o André, pela ação do kit Covid. É isso, né, André? Foi isso aí.
Essa Então foi a ele ação que catapultou ele tirando do anonimato e jogando ele para os holofotes, André? Quando ele sai da escuridão e vai para as luzes, ele entra com o crachá de ter sido secretário da saúde do governo Moa, né? Se não me falha a memória, é isso. E ele tem um carteiraço de direita. Eles limpam a chapa de qualquer resquício de foto com o Fidel Castro ou com camiseta do Che Guevara. Ele vem com aval, um do presidente, digamos assim, o delegado, e o vice, porque o Brasil fez aquela peregrinação, né? O Sandro já é um cara que é povão em São Leopoldo, porque ele é um comerciante, então vamos trazer alguém da elite identificado com a direita militar total do partido do vice-presidente. Então, isso, na última hora, ele se colocou o tempo todo como candidato a prefeito. O Brasil não fez isso. O Sandro não fez isso. O Marcelo Bus não fez isso, e ele fez. Mas vamos também conjunturar mais, então, já que a gente está. O Sandro é um nome que também não tem muito desgaste já aqui em São Leopoldo, principalmente com essa história toda que foi gerada aqui em São Leopoldo da gestão por excelência, né? Então, sim, o Sandro fazia parte, Sandro, Valdir Matos, todos os gestores que faziam parte do governo do Moa têm um desgaste muito grande nas urnas, né? O Marcelo Bus, cara, aí a gente também pode conjecturar, mas ele saiu de São Leopoldo dizendo já que ele não voltava, né? Entendeu? Então e isso aí foi um suicídio político local. Não foi suicídio, foi uma opção, cara. E olha, eu vou te falar. Político. Mas na vida dele, eu acho que foi muito bom o que ele fez. Ele não está arrependido. Não foi um suicídio, foi uma troca. Eu também já fiz uma troca. Não, suicídio político. Bom, sim, pode ser. Tanto que ele já publicizou que larga momentaneamente a política. Mas com certeza ele tem a compensação, de outro lado, pessoal, muito grande com o aprendizado que ele teve em Brasília. Sim, mas que terminou, né? Que acabou. Agora é que começa. Na verdade, ele até onde eu sei, assim, mais ou menos pelo que ele falava, ele já saiu de São Leopoldo, que ele ia fazer uma carreira em Brasília, e ele não tinha intenção de voltar mais. Não sei por que ele se desgostou tanto da política capilé, mas isso é um outro programa. Mas sim, é tudo isso aí. Nessa conjuntura de vices, né, o Eliomar tinha todos esses nomes. Mas deixa eu só botar mais uma pimenta para vocês. Tá? Primeiro, Rodrigo, sobre aquela analogia que a gente estava fazendo dos votos válidos, eu estava vendo aqui a eleição. Precisamos continuar fazendo a leitura, né, André? Dos candidatos, né? Repassar todos os candidatos. É ainda dentro dessa questão? Não, vamos terminar. Então vamos fazer essa leitura. Já falamos de duas candidaturas. Vanazzi, candidatíssimo, agregando um partido de muito mais estofo político do que é o PCdoB realmente. Sua vice, que é do PCdoB, sai da cena e entra... E entra o Ari Moura, mas um partido PDT dividido desde quando o Nado entrou, fez aquela grande movimento e uniu de novo o PDT, como o Zambrano falou, mas que ao longo do governo do Vanazzi o partido se dividiu, né? A gente teve até vereadores votando dentro da bancada, vereadores pró-governo e vereadores contra o governo, né? Então, esse percentual de votos aí que era do Nado, dentro dessa leitura que o Zambrano fez, que existiam votos do Nado, existiam votos do PDT, existiam votos do Eliomar, eu acho que agora tem votos do PDT que vão migrar para o Nado e votos do PDT que migrarão para o Ari Moura e a chapa Vanazzi. Eu acho que terão muitos votos do PMDB que vão migrar para o Eliomar. Mas estamos falando de duas coisas diferentes aí, né? Ok, um pula para o outro pula para um. Mas o PDT, como fica? Vai radicalizar? Qual é o percentual dessa quebra aí? Meio a meio, 90% realmente? 90% do PDT é Ari Moura. Fechado com o Vanazzi, é isso? Fechado com o Vanazzi. E não tem a chance desses 10% já terem saído junto com o professor Nado, quando ele saiu ou não? Não, a grande maioria saiu, mas ainda vamos deixar a margem assim dos insatisfeitos internos.
pelos seus egos internos, disputas internas, assim. Uma briga de espaço mais interna do que ideológica. Aí vem... 100% do PDT na última eleição já não é mais 100%, já é talvez 70%, 80%, e ainda tem um percentual... Não, o PDT encolheu. O PDT encolheu como partido. É isso aí. Aí a gente então pode fazer uma análise simplória, talvez bem rudimentar, mas objetivamente, de que nós temos um PSOL à esquerda da esquerda, né? Que sabe que não terá a possibilidade de fazer um amplo debate eficiente, mas que vai marcar sua posição, vai continuar buscando construir uma nominata à vereança, né? Tentando emplacar um vereador, continuar crescendo o partido no âmbito regional aí, né? Tal como deve fazer em Porto Alegre, com uma bela candidatura, né, da Melchiona. Aqui em Novo Hamburgo ele deve apoiar o ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, né? Buscando contrariar sua raiz voltando às suas raízes, na verdade, mas sua raiz dissidente. São irmãos que brigam e se reconciliam de fase em fase. Pai e filho, né? Literalmente. Não vou mais visitar, vou de novo. Representados aí pelo Tarso Genro e pela Luciana Genro, né? Pai e filho, literalmente, né? O pai e a filha desgarrada que um dia volta para casa, volta para comer junto no domingo, volta a fazer coisas juntos. Então a gente tem essa verdade posta. Nós temos dois, não sei se extremos, mas dois polos muito bem claros nas suas visões políticas, nos seus campos ideológicos de trabalho, nas suas propostas para a cidade, né? Representados pelo atual prefeito, de um lado, e do lado diametralmente oposto, o delegado Iliomar, nesse campo bolsonariano, né? E aí a gente tem uma figura, que é essa figura que migrou de uma esquerda mais para o meio e que se aproxima de um outro meio que vem um pouco mais da direita e forma uma chapa talvez não imaginada até 3 semanas atrás, assim. Nós sempre imaginamos que poderia haver uma coesão das 3 forças, ou que talvez, como o Zambrano citou, fosse lá o Iliomar e o vice, o Arthur Schmidt, por exemplo, ou vice-versa, mas só essas forças juntas, bom, elas são muito representativas pela quantidade de partidos os mais importantes da política nacional, afora o PT, né? Estão todos eles concentrados nessa chapa. Eu lembro, André, da terça-feira da semana passada, onde eu perguntei mais do que uma vez, e o Bado Jacob, ao final, jogou uma pá de cá em cima do então não candidato Arthur Schmidt, de que, olha, eu tenho informação de que isso pode mudar, Arthur Schmidt. E Arthur Schmidt reforça, isso não vai mudar, dizendo, não serei candidato, nem a vice, nem a prefeito e nem a vereador. Serei o coordenador da campanha e, se nos elegermos, estarei junto no governo, mas não serei candidato. O que aconteceu, André? Que mudança radical foi essa? E quero saber de vocês qual é o espaço que essa candidatura tem, que pode ficar encolhidinha no meio desses 2 polos, ou pode ir ocupando e ampliando seus espaços. André, o que aconteceu com o Arthur Schmidt primeiro? Antes do André responder, porque é uma pergunta que eu tenho para ele também. A minha grande surpresa nessa eleição, nesse panorama, foi a escolha do MDB ir com o Nado e não ir com o Eliomar. Então, André, são 2 perguntas. Por que ir com o Nado e não com o Eliomar? E por que essa postura de não serei candidato? Lembrando que o André não tem nenhuma relação partidária com nenhuma dessas forças, mas uma relação pessoal e política, evidentemente, como um ser engajado na política local, né, que vive, conhece muito os movimentos políticos da cidade, André. Vocês jogam para mim como se eu fosse o cara, eu sou o mesmo. Não, já fiz uma salva-culpa tua aí. Para mim é muito estranho. O MDB, para mim, é muito mais a cara do Eliomar do que o Nado, o MDB de São Leopoldo. Então foi uma surpresa. A opinião do André, que não é um cientista político, mas que gosta de
esse processo, tá? O que a gente já viu em São Leopoldo, que a gente já acabou de falar até quando a gente fala da linha do PSOL, é que, na verdade, grande parte dos partidos hoje, digamos que tu tem o PT, o PSOL na extrema esquerda, o PT representando uma esquerda, e tu tem um ou dois partidos que estão hoje debaixo do guarda-chuva do Bolsonaro como extrema-direita. O resto hoje, na verdade, dança conforme a música, né, pessoal? O sistema político brasileiro hoje faz com que todos eles busquem principalmente... vamos fazer um jus aí, né, uma parte. Acho que o Partido Novo também tem a sua ideologia muito bem definida também, seja ela, digamos assim, uma ideologia mais central, né? Mas tirando o Novo, tirando o PT, tirando o PSOL, e tirando hoje quem está no DEM, que está surfando na onda do Bolsonaro, eu acho que hoje o resto tudo anda em função do poder, né? O que motiva os políticos hoje do Brasil, infelizmente, não é a sua ideologia para fazer um país melhor. O que move a grande parte dos políticos hoje é estar no poder, porque no poder eles têm acesso a muitas facilidades. E isso explica, talvez, na minha opinião, de Hellis Mortal, por que a gente vê alianças partidárias saltitantes, né? Uma hora para cá, uma hora para lá. Uma outra analogia que eu faço também, falando nesse assunto e voltando um pouco naquele nosso cenário político, eu acho que o que ficou desenhado, se a gente tirar o percentual de brancos e nulos para São Leopoldo, que é um percentual que, na melhor das hipóteses, vai se manter, eu acho que ainda vai aumentar, que a analogia que eles fazem é o seguinte: na última eleição a gente tinha 21 mil votos, né, do Dr. Moacir, 18 mil votos do Chico, do PP, então a gente tinha votos válidos que estavam com dois candidatos, com dois partidos que hoje praticamente inexistem em São Leopoldo. Então, eles estão fazendo essas coligações todas visando a migração desses 40 mil votos, porque o Vanazzi vai continuar com os 30, 35 mil votos que ele já tinha. O Nado, não sei, entre perdas e ganhos, talvez continue com os 30 mil votos que ele tinha. Mas a grande questão é, para onde vão os 40 mil votos válidos que estavam na última eleição de posse do Moa e do Chico? E aí se dividir entre o Nado e o Eliomar, fica ruim para os dois. Alguém vai ter que capitanear isso. É o grande mote da campanha deles. Eu não sei. Aí, Luciano, assim, se o Nado, entre perdas e ganhos, continuar com 25 mil votos, e se o Vanazzi fizer 35 mil votos, e tu dividir os outros 40 mil votos, que a tendência é que a grande parte deles não vá para o Vanazzi, tu vai ter o Nado praticamente pau a pau. Esse é o cenário que eles estão vendo. Tu vai ter o Vanazzi com 35 mil, o Nado com 35 mil, sei lá eu, né, oscilando nessa faixa, e o Eliomar, sei lá eu, 10, 15 mil votos. Então, isso eu acho que é o cenário político que justifica essas alianças deles tentarem buscar, de qualquer maneira, esses 40 mil votos. Tanto para o lado... Eu vejo esses números de uma forma diferente, que nem eu falei no início, né? Eu acho que o Nado e o Eliomar partem, no máximo, de 10 mil votos cada um. Porque os outros eram do PDT e vão ir para o Vanazzi. O Vanazzi vai aumentar o seu percentual. Mas aumenta por causa do PDT ou aumenta por causa do seu governo, hein? Os dois, mas muito pelo PDT. O PDT é muito forte em São Leopoldo. A votação de base. O André, conversa de bastidores aqui, só nós três conversando, sentado no República, tomando uma cerveja. Conversou com o Arthur Schmidt desde sábado? Não, de sábado não. Não perguntou para ele o que houve? Não, ainda não. O que tu acha que houve, Leandro? É a pressão interna ou sempre quis? Os dois. Os dois. O sempre quis é fator fundamental, senão não iria. Ninguém está na política porque não quer. Não existe. Tá falando contigo um cara que concorreu 3 vezes, que foi vereador
e que disse assim, agora eu não quero mais, e até hoje sou PTBista, estou filiado, pessoal do partido me mandando, vamos que ainda dá tempo, precisando de ti. Eu disse, não, chega, não quero. Mas se tivesse um pouquinho de quero, eu iria. Então, o quero é sempre presente. Sempre, sempre. O cara que estiver na política e não almejar o poder está no lugar errado. O político... Qual é a tua aposta, Zambrano? Aumenta esse espaço do meio ou fica encolhidinho no meio de duas forças? Vai encolher, porque, como disse o André, o meio quem encolhe. É realmente oposição ao Vanazzi vai ser a direita. Esse é o trabalho. Dizer o nado não é oposição. A oposição é o Eliomar. E grande parte do PMDB vai migrar para o Eliomar vendo isso. Esse é o problema. Se o PMDB se manter coeso realmente, fizer uma boa campanha, por causa do Arthur, cresce o nado. Se o PMDB romper, cresce o Eliomar. O PMDB é fator definitivo dessa campanha. Mas deixa eu falar uma... André? Não, primeiro responde aqui. O que acontece? Fica encolhidinho no meio ou cresce esse meio? Você está falando de qual meio agora? Desse que não é um polo nem o outro. Nada no meio. São dois polos, são dois extremos. Não tão extremistas, mas extremos, né? PT e DEM. São polos antagônicos. No meio do caminho encontra-se uma força. Qual é o tamanho dessa força? Ela mingua ou ela se expande? Eu voto, agora, né, nesse cenário que eu vejo hoje, eleitoral, e, na verdade eu não vejo o cenário eleitoral, eu vejo o cenário que a gente conversa com as pessoas, né, assim como o Leandro. Eu acho que a tendência é o meio continuar igual. O nado entre perdas e ganhos, o nado se mantém nessa casa aí de 25 a 30 e poucos mil votos, e eu vejo um crescimento do Eliomar, talvez fazendo 15 mil votos, o Eliomar crescendo. Porque... Então quer dizer que tu acabou de eleger o Vanazzi? Eu acho que sim, eu acho que vai dar o Vanazzi não perde muito dos seus votos. Vai apanhar e não vamos sair na rua em São Léo por causa disso, cuidado. Eu acho que a gente tem que ver o cenário atual, entendeu? Claro que a campanha agora vai começar. São 60 dias, né? Mas o que eu queria dizer... e agora existem os nomes, né? Mas o que eu queria dizer para vocês que eu acho que isso mudou muito em São Leopoldo ao longo dos anos. Eu acho que essa coligação partidária na cidade é importante somente nesse primeiro momento. Eu acho que agora que a campanha começa, esse peso dos partidos na feitoria em 60 mil habitantes, talvez 40 mil votos, na Campina, que tem mais uns 60 mil habitantes e tantos mil votos, eu acho que o partido não entra nesses extremos da cidade. Eu acho que o que elege muito São Leopoldo, e a gente viu isso nas últimas eleições, é qual a penetração do candidato e do nome nessa periferia de São Leopoldo. Porque a política de São Leopoldo hoje, com esses nomes que a gente costuma dizer, esses nomes todos estão aqui no centro, circulam no centro, não são nomes da periferia. Então, eu acho que agora a gente tinha uma configuração que a gente está falando aqui, e eu estou falando que esse cenário de talvez o Vanazzi se elegeu, dar uma briga muito justa do Vanazzi com o Nado, é baseado no cenário, no raio-x desse momento, da coligação partidária. Só que agora vai começar a campanha. E quem vai amassar barro? É quem estiver lá amassando barro, quem estiver lá na vila. Mas o professor Nado sabe amassar barro. Sabe. E o Arthur Schmidt, além do seu histórico genético de saber muito bem lidar com gente, com o povo, ele também já mostrou que sabe, né? Apesar da concentração dele de votos em algumas regiões da cidade. Mas eu acho que hoje caminha por tudo. Eu vou dizer os dois, dizendo os 4 candidatos de oposição ao Vanazzi, com todo respeito ao PSOL, que não é tanta oposição assim, né? Vamos dizer, os 4 candidatos, prefeito e vice, eles são meio burguesinhos, como esse que vos fala, pelo seu histórico familiar, de postura social, etc. e tal. E o PT tem 2 rostos do povo, os 2 aris.
Acho que essa é uma vantagem, pelo menos inicial, nesse amassa-barro. Porque como é que se a gente calculava uma campanha? Pega um candidato a prefeito que entra numa parte social e o candidato a vice que entra em outra. Para cada um vai para o asfalto e outro vai para o barro. E agora parece que as duas chapas de oposição ao Vanazzi pegaram candidatos, entre aspas, de elite nesse sentido. Então, acho que isso dificulta amassar barro. E aí, por isso que eu valorizo tanto os partidos. Porque o MDB sabe muito bem amassar barro em São Leopoldo. Isso, fez isso a vida inteira, né? Mas nessa visão que a gente está tendo de hoje começar realmente uma campanha, de hoje, a partir de hoje começarem, né, a partir do registro das candidaturas, a gente realmente começar a campanha... Acho que é 27, né? Início da campanha, né? Independente que a gente não... a partir do domingo, 25 é sexta, mas independente disso, que eu também não sou cientista político, é do domingo, 27. E a gente pode já fazer uma primeira analogia, dessa analogia inicial, digamos assim, do tiro da corrida de 100 metros rasos, é que nessa conjuntura que a gente está falando, quem perde de partida, com certeza, é o Eliomar e o Loic, porque esses não têm essa penetração nos bairros, né? Então, exatamente. Esse é um grande esforço para mudar esse perfil, para conseguir entrar nos bairros. E quem vai por eles? Agora eu volto ao partido. Eu gosto muito das forças partidárias, justamente nesse aspecto. Quando o candidato não vai, quem vai por ele para vir? Mas aí, doutor Zambrano, que tamanho tem esses partidos? Eu te pergunto, né? Sigo provocando vocês, na verdade. O fenômeno que a gente tem visto nas últimas eleições é do crescimento da massificação da campanha. Antes ela era muito massiva nos grandes centros pela TV, o que hoje já não tem uma relevância tão importante, a gente vê o aumento dessa possibilidade do espalha-chumbo, né? Que é a internet e que muitas vezes é o carro de som, né? É o carro de som que conversa... O carro de som vai ser fundamental. Conversando nas ruas da cidade. Qual é o espaço que tem para ter a voz do Bolsonaro, tá ok? Lá no carro de som. E ele no meio, ou ao lado direito dos candidatos Eliomar e Ivo Loic. Isso não faz bastante diferença nessa campanha? A gente tem três forças que... Vamos pensar nessas três principais forças. E eu acho que nós três pactuamos aqui que existe uma possibilidade maior para o Vanazzi, já que escolheu muito bem seu vice, de forte apelo popular, de história, de um partido de representação no Rio Grande do Sul fortíssimo, e na cidade de São Leopoldo muito especialmente, desde sempre, desde a sua fundação também. Mas aí a gente tem ali também, por outro lado, algum desgaste da sua gestão, né? E dos governos petistas em âmbito federal, né? Por outro lado, a gente vê esse espaço que eles ocupam como um vácuo para crescimento de 65% dos votos, talvez, 60% dos votos, talvez. Quer dizer, se eles fizerem 40% e alguém fizer 41%, ganha quem fizer 41%, que pode ser o lado antagônico, que pode ser a terceira via, que é essa via do meio, que ela não corre pelas pontas, ela corre pelo meio. Vamos, assim, combinar que a grande força do Eliomar é por exclusão. Para quem não quiser mais o PT. O eleitor, aquele que vai dizer assim, ó, qualquer um não seja do PT, quem é? Daí esse tu só precisa informar quem é. E aí tu vai pegar quem não quer ser. Porque lá no dia da votação, dando um pulo e voltando para o início da nossa conversa, das abstenções, eu ainda não consegui ver como é que vai estar aquele panorama na zona eleitoral, que já é uma zona. É fila dentro dos colégios, é um atrás do outro, e na hora H, acho que muita gente vai chegar lá, ver a aglomeração, a exclamação, vai desistir e vai embora. Então, tu tem que convencer esse eleitor que é o da exclusão, que é o que não quer votar, não quer PT, não quer isso, não quer aquilo, a ficar lá e votar no diferente. Eu ainda acho que o Bolsonaro ganhou a eleição muito mais por gente que não queria a continuidade do PT que estava, do que por mérito próprio. Se isso se refletir aqui,
E por isso é a briga. Quem é realmente oposição? Eu sou mais oposição. Não, eu sou um pouquinho mais oposição do que tu, para pegar o voto do não. Esse é o mote. Não vai ter um projeto, um isso ou aquilo. Assim, eu não sei quem é o candidato, eu sei que eu não voto no PT. Quem é? E aí, quem entrar nessa posição vai ter chance. Mas isso, deixa eu fazer duas... Tem tempo para 2 comentários, Rodrigo? Rapidinho, André. 2 comentários em cima da tua fala, Breno, que eu concordo bastante contigo, mas mais 2 analogias, 2 passos à frente. Primeiro, isso na verdade já aconteceu na última eleição, né? Quando existe uma grande fofoca popular ali, que existiu uma pesquisa de última hora que mostrou o Nado como segundo nome, e aí o Nado ganhou muitos votos justamente por ser a oposição. O voto válido. O voto válido. E uma outra analogia que eu faço é o seguinte: será que as vilas de São Leopoldo elegeram o Bolsonaro? Será que essa distribuição que a gente imagina dos votos, principalmente de uma oposição descontente, de uma população de oposição descontente, isso é representativo nas vilas? Eu acho que não. Eu acho que esse voto descontente, concordo muito com o que tu falou, é um voto de uma classe média que principalmente não votava historicamente e migrou para o Bolsonaro. Então, esses votos aí hoje ou não vão existir ou dificilmente irão para o Nado, né? Continuarão com Eliomar. Mas é isso aí. Muito bem, senhores. Boas provocações, está tudo aberto, é bola ao centro, né? E agora a gente vai poder aprofundar bastante o nosso conhecimento das ideias que essas pessoas têm, que esses partidos, que essas forças unidas têm para comandar a nossa cidade de São Leopoldo nos próximos 4 anos. Eu tenho a certeza de que poderemos fazer não só bons debates aqui, mas contribuir muito no processo de escolha dos cidadãos para que a gente possa fazer, a partir de escolhas mais acertadas, uma vida melhor para todo mundo. Oxalá a gente consiga aqui ser não só provocadores, mas também buscar aclarar, né, o sentimento das pessoas em relação a questões que estão muito nebulosas para a gente, inclusive. Fica muito claro que a gente também não tem certeza não só das movimentações políticas de cada grupo, mas do que realmente cada grupo tem a possibilidade de realizar na nossa cidade. E aí teremos aí pela frente 60 dias de muito trabalho, de um bom trabalho, de uma boa luta, para que a gente possa contribuir com todos nas suas escolhas. André Rota, tamo junto. Teu ponto final, André. Obrigado a todos. Eu acho que o que me motiva a estar aqui, apesar de não ser cientista político, é justamente essas provocações, né? O que eu acho que a gente tem que... primeiro, todos temos que ser políticos, né? Todos temos que ser politizados, temos que discutir a política. A pior coisa é não discutirmos e não precisamos, para isso, ser partidários, né? O nosso partido eu sempre falo que o meu partido é o crescimento de São Leopoldo. Eu tenho o meu negócio na cidade, eu quero que o meu negócio cresça e quero que a cidade cresça. E que bom que a gente tem essa oportunidade de poder discutir, né, e debater e, com isso, fazer também com que as pessoas pensem e reflitam o que elas acham que é o melhor para a cidade. Obrigado, Zambrano, pela participação e até sexta-feira. Muito bem, grande abraço. Advogado, doutor Leandro Zambrano, obrigado pela presença, sempre muito bom contar com a tua presença aqui, bem melhor que quando o Bado tá junto, tá? Bem melhor. Isso será fácil, era só nem fazer o programa, já é melhor que o Bado. Teu ponto final, doutor. Muita atenção no melhor cabo eleitoral de um candidato a prefeito, os candidatos a vereadores. Eles levam o nome do candidato a prefeito muito longe ou não. Esse é o meu recado final. Um forte abraço no coração de todos vocês e todo mundo que nos acompanhou aí. Uma ótima semana. Já fica a provocação aqui, tá, André? Para os nossos próximos encontros. Quantos cabos eleitorais principais cada candidatura vai ter, né? A gente sabe que essa candidatura do professor Nado aí tem grandes partidos que vêm com nominatas cheias, recheadas de nomes. Isso pode fazer realmente a diferença, assim como a gente sabe que a máquina pública também faz uma diferença, né? A organização dessas estruturas vai fazer bastante diferença nesse pleito também. André, tudo contigo, tá? Tu é o homem dos nossos números aí, a gente espera para um próximo encontro.
Agradecendo demais essa dupla maravilhosa dessa terça-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas. Ainda não ao vivo, mas com um programa inédito, fresquinho para você. Até lá!